Olá, meus queridos! O assunto de hoje é como manter sua serenidade em meio ao caos. E o que tem me ajudado muito nesse momento que estamos vivendo é o autoconhecimento. E, claro, né, a meditação, praticando a presença o tempo todo, estando presente na vida, né, e entendendo que isso aqui tudo é um jogo. Isso aqui, gente, não é a realidade última. Então, quando a gente entende que é através dessas crises, do caos, que nós podemos crescer, evoluirmos e nos tornar seres humanos mais conscientes, né? Expandir a nossa consciência para que alcançamos uma certa serenidade, um equilíbrio interno para poder lidarmos com a situação que acontece lá fora de maneira consciente, de maneira desperta e de forma leve, tranquila, né? Com fé, mantendo-se no centro. Não deixando que as situações lá fora, que as pessoas, né, que as atitudes das pessoas nos tirem da nossa paz interior. Porque é através dessa paz interior que nós conseguimos acessar a nossa alma, que nós conseguimos acessar a nossa criatividade, a nossa intuição e a nossa capacidade de criação. É ou não é? Então, eu trouxe aqui hoje para vocês algumas reflexões que eu tenho tido durante esse período. Logo no início, quando o Canadá decretou, né, fechar todas as fronteiras, fechar as lojas, né, as empresas foram fechando uma depois da outra e as pessoas começaram a entrar em pânico, esvaziando as prateleiras do supermercado. Gente, foi assim uma loucura. E todos os dias, mesmo eu não estando o tempo todo conectada com as notícias, com as redes sociais e etc., claro que como brasileira, né, morando no exterior, eu tento ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil, né? Até porque toda a minha família está no Brasil, e também porque é meu país, minha pátria, né? E ao mesmo tempo, eu tento ficar por dentro do que está acontecendo aqui, né? Estar presente para a situação, até porque para tomar atitudes, né? Atitudes responsáveis e estar sempre ali acompanhando, me adaptando no cotidiano, porque todos os dias a situação muda. Como eu já postei um vídeo antes, né? Falando sobre o que eu tenho aprendido, né? Durante essa catarse terrestre, que eu acho que é uma oportunidade muito grande para o nosso crescimento, nossa evolução espiritual, evolução como seres humanos, nos tornarmos pessoas mais conscientes, adquirir mais conhecimento sobre nós mesmos, dominar nossas emoções e também conhecer nossos limites internos, porque isso te leva para um outro patamar de consciência. É através do caos que nós nos conhecemos melhor, que nós descobrimos a nossa verdade. E enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, nós não temos razões de refletirmos, né? Mas é em período como esses que nós descobrimos até onde nós somos tolerantes, até onde nós temos paciência, né? Que nível nós estamos em termos de consciência e também nossas qualidades, né? E até onde vai o nosso egoísmo. Quando começou a quarentena aqui no Canadá, teve um período que eu passei por uma situação muito constrangedora. Assim, pessoal mesmo, em mim mesma, com minhas emoções, né? Eu observando, né, as pessoas nas redes sociais, criticando as outras pessoas, gritando com as outras pessoas, publicando vários posts no Facebook, sabe? Xingando as pessoas porque todo mundo saía jogando as luvas na rua, as pessoas saíam de casa, não estavam respeitando a quarentena. Então, assim, foram chuvas
de argumentos, de postagens. E eu comecei a ficar lendo aquilo, mesmo que eu não entro muito nas redes sociais, mesmo que eu esteja tentando manter, né, a minha calma, manter meus pensamentos no positivo, estar ali presente, eu acabei embarcando naquilo. Não que eu reagi exteriormente, eu reagi interiormente e comecei a ficar muito estressada e eu reagi de uma forma que eu não entendia, eu não estava conseguindo entender. Sabe? Eu fiquei chocada com as pessoas reclamando. Teve uma amiga que compartilhou comigo um vídeo de uma senhora em um supermercado, né? Essa senhora estava tentando alcançar, né, o pacote de papel higiênico. E chegou uma outra pessoa e passou na frente dela, tipo assim, praticamente empurrou a pobre da senhora e para pegar o último pacote de papel higiênico que estava na prateleira. E aquela cena me trouxe uma emoção de frustração tão grande que eu fiquei 3 dias ali só revivendo aquela cena, sabe? Tipo, parecia que a minha mente, eu não conseguia me livrar daquela imagem ali, daquele egoísmo todo que eu estava vendo ali. E eu estava tão chocada com o egoísmo daquela pessoa que eu não estava conseguindo entender. Comecei a ficar mais presente para isso. E aí eu comecei a me perguntar, gente, mas por que eu tô tão estressada? Por que eu tô tão chocada com a atitude desse senhor? Né? Foi um vídeo, eu nem sei se é verdadeiro, sabe? Eu nem sabia se aquele vídeo foi realmente verdade ou se era montagem. Também eu não fiquei procurando, sabe? Eu fiquei com aquela cena na minha mente e tentando descobrir por que eu estava tão frustrada. Até que eu, conversando ali comigo mesma, né, fui meditar. Depois que eu terminei de meditar, eu falei assim, mas por que eu reagi tanto a essa situação? E, gente, eu vou compartilhar com vocês uma caída de ficha que eu tive e eu vou ser bem autêntica aqui com vocês. O que eu percebi é que a minha reação em relação ao que eu vi, né, em relação à atitude daquele senhor no vídeo, foi porque eu vi ali o próprio egoísmo projetado naquela cena. E quando eu me dei conta disso, quando veio essa ficha na minha mente, eu falei, gente, mas já fazia 3 dias que eu estava tentando descobrir por que eu estava tão chocada, tão frustrada e tão, assim, acelerada, sabe? Tentando, gente, mas o povo é muito egoísta, pensando, né? Claro que eu não falava, mas eu pensava, nossa, como o ser humano é egoísta, como isso, como aquilo, isso não é justo, coitada da senhora, e não sei o quê, e como nós somos egoístas. Só que, às vezes, eu não me incluía naquilo, né? Eu ficava pensando e criticando aquela pessoa, até eu perceber que aquilo ali era um efeito espelho que eu estava vivendo. Era a lei da correspondência, né? Através daquele senhor. Ou seja, eu estava ali, né, olhando para o meu próprio egoísmo e que eu não estava reconhecendo. Gente, e a partir do momento que eu reconheci, que eu assimilei a informação que veio para mim, e assim, caiu na minha mente como se fosse uma pedra, sabe? Que cai, pum. E a partir desse momento, eu comecei a ter uma clareza muito maior sobre as outras emoções que estavam escondidas atrás daquilo tudo. Essa situação toda, ela começou a me trazer, a trazer à tona todo o resto. O medo, a dúvida, a insegurança, a escassez, o medo da falta, que eu estava vendo projetada nas pessoas, mas que aquilo ali estava em mim, porque se eu não tivesse, eu não estaria vendo, e eu não estaria reagindo tanto àquele comportamento daquele senhor. Então, o que eu percebi, o que eu aprendi durante essa situação toda, o que eu tenho aprendido todos os dias no meio desse caos todo,
é que ou a gente reconhece nossos próprios limites internos, ou nós reconhecemos as nossas sombras e integramos elas no nosso cotidiano, na nossa vida, ou ou nós somos totalmente absorvidos por elas. Elas nos dominam. Porque quando você reconhece o seu próprio egoísmo projetado nas pessoas, você se torna proprietário daquilo. Você se torna consciente. Você traz aquela informação para o seu consciente. E você não é mais controlado pelo seu próprio egoísmo. Você não é mais controlado pelo seu medo. Você não é mais controlado pela sua ansiedade. Porque aquilo tudo nos traz uma ansiedade que não é nossa, na verdade, né? E eu percebi isso, e depois que eu reconheci que aquilo ali era o meu egoísmo projetado ali fora, que eu estava criticando, que eu não estava reconhecendo, que eu estava negando aquilo. Gente, assim, depois disso, tudo começou a fluir melhor. Eu comecei a sentir uma responsabilidade pelas minhas emoções. Eu me tornei responsável. E eu comecei a reconhecer em mim o que está acontecendo lá fora. Qual a minha responsabilidade em toda essa situação que está acontecendo aí fora. Se cada ser humano fizer um trabalho consciente, olhar para si e reconhecer que nós todos temos tudo isso dentro de nós, que nós temos o egoísmo, que nós temos a raiva, a frustração, a cólera, né? Nós temos inveja, nós temos tudo isso dentro de nós. Mas também nós temos generosidade, coragem, né? Determinação. Nós temos altruísmo, compaixão, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos gratidão. Mas enquanto nós não reconhecemos as nossas sombras, nossas polaridades, a gente não consegue dominar nossas emoções. Nós nos deixamos levar pelo caos. Nós entramos no caos e nós ficamos ali rodando no automático o tempo todo, absorvendo tudo que é negativo que está passando lá fora. E a gente não tem controle. Nós passamos o tempo todo reagindo e não agindo. Porque quando você tem consciência do que você é, de quem você é, você pode agir com consciência, ter atitudes que vai te levar para um outro patamar. E você pode mudar a realidade que você está vivendo. Isso vale para tudo, né? Não só em momentos como esse. Não só em momentos de crise, mas em qualquer momento da sua vida. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né? Nas nossas finanças, né? Reconhecer nossa procrastinação, nossa irresponsabilidade, nossa inconsciência em matéria de tudo. Essa situação tá me mostrando coisas que eu jamais imaginei que um dia eu fosse perceber. E eu achei que seria bom compartilhar com alguém. Quem sabe essa informação pode te ajudar. Se você está frustrado aí com a situação, se você está vendo, né, as brigas por política nas redes sociais e você fica frustrado e você fica estressado, fica triste, preocupado, sabe? Isso tudo é porque nós não estamos conscientes do nosso próprio poder, do poder que nós temos dentro de nós para mudar a realidade. A realidade que está acontecendo lá fora nada mais é do que uma projeção das nossas sombras lá fora. E isso nos mostra como a nossa humanidade, como a humanidade está vivendo de maneira inconsciente, de maneira totalmente automática. E quando você tem consciência do que é realmente a realidade, do que você é, de quem você é, e que você integra isso tudo na sua vida, você vai ver que a sua vida flui. Pouco importa o que está acontecendo lá fora. Então, gente, é isso que eu tenho aprendido e que eu tento compartilhar com vocês. Espero ter sido contribuição hoje para você na sua vida. E eu te desejo uma jornada maravilhosa. Eu espero que tudo isso que esteja acontecendo traga para você um outro patamar de consciência. E que você esteja cada vez mais consciente.
porque é isso que vai mudar a Terra, né? Então, um beijo para você, gratidão e até o próximo vídeo. Namastê!